Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Então, hoje estamos aqui com os senhores mais uma vez, graças a Deus, durante muitos anos, todos os dias, para trazermos a ciência que está inaugurando a Era de Ouro da humanidade. E eu acho que eu posso falar isso com convicção, porque ou a humanidade aceita essa consciência da inversão que ela vive, ou não vai mais haver humanidade. Então hoje nós vamos trazer mais uma vez alguns exemplos de como que o ser humano é invertido, como ele inverteu a mentalidade social, a filosofia de vida, as práticas, tudo. E como que isso está levando à catástrofe, tanto dos seres humanos como da sociedade, como do meio ambiente. Então, o Dr. Kepp fez aqui um esquema muito interessante, né, muito bom, muito prático. A filosofia de vida do ser humano, como ela é na doença, na inversão, e como ela deveria ser na sanidade, na desinversão. É o seguinte, né? A pessoa pode querer uma vida de prazer ou uma vida de esforço, que seria uma vida de sacrifício. Então, a vida de prazer é a vida sensorial, né? É a vida, assim, de alimentação, o pessoal toma até drogas e bebidas, né? Aí a vida também do dinheiro, de ganhar bem, de poder passear, de viver uma vida, assim, dos sentidos, uma vida instintiva. E essa vida é que a maior parte dos seres humanos prefere. Eu vou pôr aí um gráfico para ver que filosofia de vida que, em geral, a sociedade segue. Filosofia de vida do ser humano. De um lado esquerdo, o senhor colocou a filosofia de vida do prazer. E a do lado direito, a do sacrifício. Então, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, o ser humano tem prazer em estragar a vida, a própria vida. E, aqui, Dr. Kepp, em segundo lugar, do lado direito, o sacrifício é a pessoa ajudar a si próprio. Olha que absurdo, que paradoxo. Para a pessoa se ajudar e ajudar a seu semelhante, ela tem que fazer um sacrifício. Como a gente analisa essa questão assim, psicologicamente, psicanaliticamente? O que causa, por exemplo, dificuldade para o ser humano? Quando ele vem, por exemplo, fazer análise, com psicanálise, quando ele vem, vamos dizer, fazer alguma coisa para ele crescer, ser adulto, ele tem tanta dificuldade, porque, né, a maior parte dos terapeutas usa muito a questão da infantilidade. A maior parte das pessoas quer permanecer numa atitude infantil. O que é uma atitude infantil? Depois eu vou ver o que vocês acham. A Selma, que está muito hábil a isso, seria importante falar atitude infantil por exemplo, Selma, uma atitude assim, da pessoa querer que os outros cuidem dela, né? Ah, sem dúvida. O infantil é dependente, né?
Ele nunca se emancipa para ele cuidar da vida, para ele fazer o bem para os outros, se voltar para a sociedade. Ele fica restrito nos próprios interesses e muitas vezes dependente mesmo até economicamente, né, dos pais por muitos e muitos anos de vida. Não produz. Uma pessoa, por exemplo, né, Selma, que não quer assim, assumir o trabalho, quer ficar dependente da família, ou querer ficar dependente ou de um chefe, de uma pessoa ou outra, é uma pessoa assim praticamente que está estragando a vida. E a coisa mais difícil atualmente é o ser humano assumir, né, o trabalho, notar que o trabalho deve trazer bem-estar, até prazer. E a maior pessoa, em geral, acha que o trabalho é um sacrifício, é bárbaro, e o sacrifício de trabalhar não compensa. Compensa, eu tenho um livro aqui, é Trabalho e Capital. O Marx, ele fez um livro com o nome de Capital, né? Então eu pus o trabalho e o capital, dizendo o seguinte: para ter capital tem que trabalhar, de maneira que se a pessoa não trabalha, ela não pode ter uma garantia de dinheiro, de uma vida econômica, vamos dizer, uma vida econômica assim regular, uma vida econômica de aceitação, uma vida econômica assim de alegria até. Então, no esquema, o indivíduo que recusa trabalhar, recusa se esforçar para ter um trabalho, uma profissão, é o indivíduo doente. É o indivíduo que cada vez fica mais doente e até acabar assim num sanatório, numa casa de saúde ou numa aposentadoria. Então, o trabalho é o que dá ação, é o que dá saúde, é o que dá bem-estar. O trabalho é a vida do ser humano. Alguém quer falar mais alguma coisa? Em relação a isso que adoece muito, essa atitude infantil, nós vemos nos hipocôndricos, né? Que sempre ficam no consultório dos médicos procurando ser servidos, e nos hospitais isso acontece mais ainda, né? Porque eles ficam com aquele exército, né, de enfermeiros e médicos cuidando, e eles não conseguem se libertar dessa situação, porque inconscientemente eles acham que isso é muito bom. Nos regimes políticos e econômicos que existem na humanidade hoje, é sempre dividido em dois. Ou a pessoa quer ser... As pessoas mais doentes, né? Assim, que o senhor está falando, as que têm uma atitude neurótica, mais dependente. Ou elas querem ser sustentadas pelo Estado, ou elas querem ser sustentadas por um patrão. O patrão tem que tomar conta das coisas dela, ou o Estado. Então, nos dois casos, isso gera um ambiente neurótico, né? A pessoa, ela se exime de responsabilidade. Então, o ideal seria que a pessoa fosse dona do próprio trabalho dela. Ela não vende suas horas de trabalho para um patrão ou para um Estado, mas ela é dona do trabalho dela, entende? Então isso, por exemplo, quando a pessoa é muito dependente, ela não vê a hora de ter a aposentadoria para parar de trabalhar, porque ela mesma se sente que aquele regime não é bom. Então a humanidade está nessa daí, ela trabalha forçada e para deixar de trabalhar na aposentadoria, e aí fica doente, né? É um fato interessante que a pessoa, vamos dizer, muito doente, ela quer arranjar um emprego que ganhe bem e faça pouco, né? E a questão é justamente essa, né? É que a pessoa que quer ser empregada e que quer, assim, vamos dizer,
um tipo de trabalho fácil como serviço público, né? Que é famoso, que a pessoa às vezes vai na repartição pública onde tem o trabalho e a pessoa apenas assina o ponto e não faz mais nada e vai embora para casa e no final ganha até bem. Então, eu só queria comentar que são essas pessoas que são muito dependentes, que trabalham muito pouco ou não trabalham, que se aposentam e param, que são as pessoas que mais adoecem organicamente. Não saem dos médicos, dos dentistas, porque elas têm uma vida totalmente artificial, né? Contra a saúde, o bem-estar, o equilíbrio. Por isso que elas adoecem organicamente. E vamos ver no gráfico agora, em segundo lugar, né? O que dá prazer e o que é sacrifício. O que dá prazer é não estudar, né? É levar a vida na flauta. E o sacrifício é estudar, se dedicar a estudar, ler. Senhores podem notar isso, que mais da metade das pessoas não quer estudar. Mais da metade é forçada a estudar por causa dos pais, por causa dos outros, e é evidente para ter uma vida melhor. Então, a questão do estudo não é uma questão de poder ou não, é uma questão de querer ou não. A pessoa geralmente não quer estudar, mas quer ter as glórias, né, de uma pessoa estudada. Tem uma estatística que fala que de 10 alunos, apenas 4 finalizam o ensino médio e passam para a faculdade. Então, é uma preocupação, né, dos governos aqui no Brasil, meu país, também na Colômbia, porque o jovem, né, o adolescente, ele é muito contra o estudo, ele quer ficar no mundo do prazer e depois ele quer ter uma vida muito boa sem se esforçar o suficiente. E sabe um fenômeno também que ocorre, que a gente observa nas escolas, muito com os adolescentes, que aqueles que são mais assim avessos ao estudo, que não querem nada com o aprendizado, que não respeitam os professores, muitas vezes eles são mesmo agressivos, arrogantes. Esses são os tais dos populares. Inclusive, eles fazem muito sucesso com as meninas na escola, que mostra bastante esse processo de inversão, né, que o ser humano tem. E aqueles que são mais sérios, procuram levar o estudo mais a sério na vida, então eles têm assim, apelidos pejorativos, são os nerds, são aqueles mais certos, assim, e simplesmente o indivíduo mais virtuoso, né, que está seguindo mais o caminho desinvertido. Então, eu gostaria de dizer aqui, inclusive, que a gente tem isso como um princípio. Se a pessoa começa primeiros sinais de adoecimento mental, que vocês podem saber que um parente ou vocês mesmos que estão começando a ficar doentes mentais, primeiro, a pessoa começa a parar de trabalhar. Então, ela vai parando gradativamente. Segundo, parando de estudar, também é um sinal de doença mental, desinteresse pelo conhecimento, pelo progresso e pelas obrigações escolares. Terceiro, quando ela começa, então, a deixar de cuidar de si mesma, né? De asseio pessoal, de comer apropriadamente, devidamente, regradamente. Então, tudo isso passou a ser uma forma que se sabe, inclusive na psiquiatria, que é sinal de doença mental grave. E é para isso que a humanidade caminha, né, Dr. Kepp? É para isso que o senhor está colocando aqui. Estragar a vida através dessas formas, não trabalhar, não comer corretamente, não dormir corretamente, não cuidar da saúde, não estudar. Isso causa prazer para o ser humano. E essa é uma grande inversão. Então é por isso, né? Nossa faculdade, né, Cláudia? Agora é gratuita, né? E é interessante que, vamos dizer,
de 100 pessoas que procurem para estudar, porque é gratuita, metade já vai desistindo, mesmo gratuitamente. Porque não querem pagar o preço, né? Acho que é por isso que Nossa Senhora fala tanto, né? Quando ela aparece, nessas aparições dela, fazer sacrifício, fazer o bem, fazer sacrifício, porque tá na cara, né? Qualquer pessoa de bom senso sabe que a vida tem que ser assim. Então, existem, né, essas festinhas que fazem, né, a dança, canto, e fica dançando assim em frente a um palco. Essa atitude é uma atitude, é claro, né, devia ser assim no fim de cada semana. Em geral, né, eles colocam quase todos os dias para ter lucro e não leva a nada, né? Então vamos ver em terceiro lugar a filosofia de vida do povo. Isso dá um prazer, principalmente para as mulheres, as intrigas e as calúnias. Hoje em dia a gente nota que caluniar é um hábito das redes sociais, inclusive dos homens, e na política principalmente. Então, caluniar dá muito prazer, né, Dr. Kepp? Agora, falar o bem mal, do... né? Assim coloca os problemas fora, né, nos outros. Eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa dos pais, eu sou assim por causa da sociedade, disso, daquilo. Então, dá desculpa assim, que é preguiçoso, que é assim, fora da realidade e não quer assim trabalhar como se fosse assim, vamos dizer, uma exploração. Sabe que a maior parte das pessoas acha que o trabalho é uma escravidão, que trabalhar é ser escravo, principalmente os jovens atuais que, vamos dizer, se dizem assim artistas, né, que querem seguir a vida de artista. A vida de artista é praticamente não fazer nada, porque o verdadeiro artista, como Mozart, Beethoven, todos os grandes pensadores, etc., deram o duro mesmo para fazer o que fizeram, né? Então, e a questão da calúnia é a questão de 8º mandamento, né? Não levantar falso testemunho. A maior parte das ideias ruins que o ser humano tem do próximo, a maior parte é falsa, é uma projeção. Então eu chamo identificação invertida, que a pessoa, o mal que tem dentro dela, coloca no próximo. E o bem do próximo coloca nela. Essa, vamos dizer, é a causa de toda a doença atualmente. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês psicanalistas que trabalham com isso. Isso é tão frequente, Dr. Kepp, né? Caluniar, que na Espanha eles falam que o esporte nacional é esse. Justamente, porque gosta muito, né, de colocar, como o senhor explicou, o mal, né, o que acontece na vida, as desgraças, os problemas, tudo é sempre causa do outro, né? Começa pelo governo, vai para o chefe, depois para o marido, para o namorado, ou, no caso aqui das doenças também, isso é muito comum, né? Sempre é culpa das bactérias, do vento, do tempo. Nunca a pessoa consegue ver o mal no interior, se originando no interior. Geralmente, né, quer encontrar um parceiro rico, né? Essa questão da projeção invertida que o senhor falou, ela virou uma regra hoje em dia.
Eu fui dar uma conferência numa universidade aí um outro dia, e no final das contas, o professor que me levou lá, ele perguntou para os alunos me avaliarem, e não para eu avaliar os alunos. Eu que estava dando a aula, e eram eles que iam me avaliar. Então veja só a inversão que está acontecendo no mundo hoje. Absurdo, né, Dr. Kepp, isso aí? Eu vejo essa questão ruim na questão agora da Igreja Católica, né? Chamar budista, chamar todos os pensadores para fazer uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja é o bem, a verdade e o belo, né? Se a pessoa não faz o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, está fora da realidade, está na doença, está no vício. Então, em vez de melhorar, vamos dizer aí, a Igreja Católica, então, tentam assim unir todas as ideias que não tem nada a ver com Deus, né? Ideia de budista, vocês conhecem outras orientações? Eu queria falar sobre isso, Dr. Kepp, porque nesse livro, A Contemplação e Ação, o senhor faz um estudo muito bonito sobre essa questão justamente da virtude e da sanidade, que o indivíduo são, equilibrado, né? É aquele que é virtuoso. E o que é a virtude? A virtude é conter os vícios, segurar os vícios. Todo ser humano tem patologia e tem vícios, mas esse esforço que ele tem de conter os vícios, porque vício é doença, vício é maldade, vício é calúnia, é isso que o senhor colocou lá no seu esquema. Então, é só nessa atitude virtuosa que o indivíduo vai poder ter sanidade e saúde orgânica em consequência. A questão correta é aperfeiçoar o que é certo, né? O que é verdadeiro. Essa é a posição correta. É se aprofundar e ficar nisso. E não colocar outros elementos que, na maior parte, não são assim corretos, não são verdadeiros, né? Essa questão da calúnia, né, Dr. Kepp, geralmente é feita contra uma pessoa boa, né? Porque a pessoa que gosta de falar mal, ela gosta de falar mal de quem é bom, né? Como se fala, ninguém dá chute em cachorro morto, né? E ninguém joga pedras em árvores que não têm frutos, né? Então é muito interessante isso, como fizeram com Cristo, né? Com Sócrates, falando que Cristo é que estaria errado, né? E eles estariam certos, os que atacavam Cristo, né? Então é muito comum isso, é uma questão de projeção, mas como o senhor fala, de identificação invertida. A pessoa projeta e põe a qualidade do outro nela, né? Essa é uma questão fundamental, né? Se a pessoa vê o bem e o mal em si mesmo. Aliás, Cristo não falou isso, né? Que o bem e o mal está dentro da pessoa e não fora. Então, existe, por exemplo, na medicina, essa ideia de que o ser humano ele recebe bactérias de fora, problema de fora e fica doente. E não que essa questão, na minha ideia, que até os médicos em geral estranham, não existe esses germes, essas bactérias assim nos glóbulos da pessoa. O que existe é uma energética ruim, que no microscópio parece até mesmo um germezinho lá. Então, até a próxima. Tchau. Até.
ser brasileiro é você entender que esse país tem uma missão muito importante para exercer na humanidade. Essa missão que o Brasil tem para exercer é uma missão que transcende qualquer partido político, qualquer raça, qualquer religião. O Brasil está às portas de realizar a sua missão principal. E se você quiser saber qual que é a nossa missão principal, História Secreta do Brasil, porque você precisa conhecer esse livro, que pessoas de esquerda se encantaram e de direita se encantaram, aqueles que amam o Brasil. Porque amar o Brasil é amar a nossa vida. Olha, ter uma cidadania brasileira, um dia, vai ser reconhecido como a coisa mais preciosa do planeta Terra. Acho que ninguém aqui lata o que é ser brasileiro. Nesse livro você vai saber o que é ser brasileiro. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.